Oi, nesse vídeo a gente vai falar sobre o que significa ser uma pessoa altamente sensível. Vamos lá? Bom, a gente pode começar falando sobre o que não é ser uma pessoa altamente sensível. A alta sensibilidade, ela é um traço de personalidade, ou seja, ela não é uma doença, não é considerada uma condição médica. As pessoas altamente sensíveis, elas têm uma maneira única e diferente de perceber o mundo, que é uma maneira mais intensa, de receber os estímulos e de reagir a eles. E aqui a gente está falando de estímulos externos e internos, porque isso também tem a ver com a maneira como elas percebem as próprias emoções. Dentre as características das PAs estão, por exemplo, a capacidade de perceber os estímulos com muita intensidade. Então, é muito comum que elas se sintam sobrecarregadas por sons muito altos, odores muito fortes, luzes, muito mais do que as outras pessoas. Então, pode ser que você esteja ali num grupo e as outras pessoas estão tranquilas em relação à música, em relação ao barulho, ao som, de repente uma festa ou um evento. Para a pessoa que é altamente sensível, aquilo tem um certo limite, que aquilo chega para ela com muita força, todos aqueles estímulos, então ela se sente sobrecarregada com muito mais facilidade e muito mais rápido. Então é muito provável que a paz seja a pessoa que vai querer ir embora antes de todo mundo, porque ela já cansou daquele ambiente. É muito estímulo para uma pessoa que é altamente sensível. Outra característica é que elas têm reações emocionais muito fortes, então, como elas sentem as emoções com muita intensidade, com muita profundidade, muitas vezes elas precisam desse tempo para processar, para sentir realmente aquela emoção, passar por aquele momento, diferente das outras pessoas que muitas vezes passam com mais facilidade, talvez, ou de uma forma um pouco menos. Outra característica é que as pás são muito detalhistas, muito atentas aos detalhes. Então, por exemplo, ela vai assistir um vídeo, ela observa não só o que a pessoa está falando, ela observa todo o entorno, tudo que tem no cenário desse vídeo. Ou ela vai assistir uma aula, ela percebe o jeito como o professor fala, a roupa que ele está vestindo, o jeito que ele se posiciona. Então, tudo isso, nada disso, na verdade, passa despercebido pela paz. Enquanto as outras pessoas muitas vezes nem se dão conta de certos detalhes, de certas características, as pás estão atentas a tudo e é uma coisa muito natural, elas não fazem esforço. Simplesmente elas percebem muito, com muita facilidade, todos esses detalhes que vêm junto. E parecida com essa característica, tem também a capacidade intuitiva e de empatia das pás. As pás conseguem perceber com muita facilidade os sentimentos e as emoções das outras pessoas. Então, muitas vezes elas conseguem antecipar necessidades que às vezes nem a própria pessoa percebeu, mas ela sugere, né, de repente algo que a pessoa possa estar precisando e muitas vezes ela está correta, né, porque ela sente aquela emoção, aquela sensação que a outra pessoa está sentindo. E uma última característica, que é até uma consequência dessas outras, é a necessidade que elas têm de ficar um tempo sozinhas, né? As pás precisam desse tempo, desse momento de introspecção, né? De ter somente a própria companhia para conseguir processar todas essas experiências, para conseguir processar e lidar, né, com todas as emoções, com tudo que elas estão sentindo. É uma maneira também de se recarregar, né? Dessas experiências, dessas sensações que são sempre tão profundas e dessa capacidade que elas têm de perceber as coisas com tanta intensidade. Agora falando um pouquinho sobre mitos, existem alguns mitos relacionados às pás. Por exemplo, o de que todas as pás são pessoas introvertidas, e isso não é verdade. A introversão é diferente da sensibilidade, né? A paz ela pode ser muito sensível, como ela mas ela pode ser uma pessoa extrovertida, que gosta de falar, que gosta de conversar, de se expressar, né? E não necessariamente ela é uma pessoa introvertida. O que acontece é que ela precisa daquele tempo sozinha, como eu falei antes, para recarregar sua própria bateria, mas não necessariamente a paz é uma pessoa introvertida. Um outro mito é de que as pás são pessoas frágeis, e novamente, a sensibilidade é diferente da fragilidade. O que acontece é que essa característica permite que as pás elas tenham uma experiência de vida muito rica e conexões muito profundas com as pessoas, mas não necessariamente são pessoas frágeis. Então é isso, eu tenho gravado esses vídeos porque desde que eu me descobri uma pessoa altamente sensível, muitas coisas fizeram sentido. Eu passei a compreender muito melhor por que eu tenho determinados comportamentos, determinadas necessidades, e longe de ser um problema, na verdade é só uma questão de adaptação, né? De a gente tomar consciência de que a gente tem esse traço de personalidade
e ele tem sua beleza, né? Tem coisas muito bonitas que podem ser feitas por pessoas que são sensíveis, justamente por esse olhar que elas têm para o mundo, por essa maneira de perceber as coisas. Mas também a gente pode fazer ter certos hábitos também que permitam com que a gente tenha menos sofrimento, porque em alguns momentos também pode ser um pouco mais difícil para a gente lidar com determinadas situações, né, por conta dessa capacidade que a gente tem de perceber os estímulos com tanta intensidade. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.